Ou você pega o quarto de hóspedes, ou se muda. Meu marido me deu o ultimato no meio do café da manhã. A irmã grávida dele e o marido haviam chegado sem avisar. Isadora, a irmã, ainda fez questão de completar com um sorriso debochado. Seria ótimo se você sumisse até o fim de semana. Assim, podemos começar o quartinho do bebê. Eu apenas saí. Mas poucos dias depois, aquele sorriso sumiu, dando lugar ao pânico total. Ela está mentindo, mãe. Por favor, me diz que é mentira. Arruma suas coisas e pega o quarto de hóspedes hoje à noite, ou simplesmente vá embora. A escolha é sua. Meu marido, Adriano Alcântara, me entregou essas palavras enquanto passava requeijão no pão na chapa, como se estivesse comentando sobre o clima, e não terminando nosso casamento de 7 anos. Atrás dele, sua irmã grávida, Isadora, estava parada na porta da minha cozinha, com uma mão na barriga inchada, já medindo com os olhos as minhas bancadas de granito. Na verdade, ela acrescentou com um sorriso que pertencia a um tubarão. Seria ótimo se você sumisse até o fim de semana. Precisamos começar o berçário. O contrato de consultoria farmacêutica que eu estava revisando escorregou dos meus dedos. 22 milhões em honorários de consultoria voando pelo meu chão de mármore italiano. Eu estava ali, no meu escritório em casa, ainda de óculos de leitura, tentando processar o que não podia ser real. Esta cobertura, com janelas do chão ao teto com vista para o Parque do Ibirapuera, representava 15 anos de jornadas de 16 horas, aniversários perdidos e finais de semana sacrificados. Cada metro quadrado tinha sido pago com o meu suor, minha mente estratégica e minha capacidade de resolver problemas que faziam executivos corporativos perderem o sono. Com licença, as palavras saíram firmes, o que me surpreendeu. Por dentro, meu peito parecia oco, como se alguém tivesse tirado tudo o que era vital e deixado apenas uma câmara de eco. Adriano nem sequer desviou o olhar do seu pão na chapa. Isadora e Ricardo precisam de estabilidade durante a gravidez. A suíte master tem o espaço de que precisam, e o banheiro anexo é essencial para o enjoo matinal dela. Ele falou com o tom ensaiado de alguém que havia praticado essas falas, provavelmente enquanto eu estava na reunião de diretoria de ontem, que se estendeu até meia-noite. Aos 42 anos, eu havia construído algo que a maioria das mulheres da geração da minha mãe não podia sequer sonhar. A Duarte e Associados Consultoria empregava 12 pessoas que dependiam da minha liderança, da minha visão e da minha capacidade de navegar por reestruturações corporativas com precisão cirúrgica. Naquela mesma manhã, eu havia ligado para minha mãe em Minas Gerais para compartilhar a notícia do contrato. Sua voz havia inchado de orgulho ao contar para a vizinha, e eu podia ouvi-la ao fundo. Minha Lorena tem a própria empresa, 12 funcionários. A vizinha, que ainda acreditava que as mulheres deveriam se concentrar em apoiar a carreira do marido, ficou em silêncio. Agora, eu estava na cozinha, que reformei com mármore norueguês e eletrodomésticos importados, observando meu marido. O homem que apoiei em seus exames de licença em arquitetura, cujos empréstimos estudantis eu paguei, cuja carreira eu ajudei a avançar através das minhas conexões de negócios, me despejar casualmente da minha própria vida. Adriano. Coloquei minha caneca de café com cuidado, a porcelana Hermès, fazendo um clique preciso contra o balcão. Esta é a minha casa. Eu sou a dona desta cobertura. Somos casados, ele respondeu, finalmente me encarando com a frieza calculista de alguém que tem um trunfo na mão. Isso a torna nossa casa, e as necessidades da família vêm em primeiro lugar. Isadora avançou mais para a cozinha, os dedos roçando meus armários sob medida. Estes serão perfeitos para guardar a papinha do bebê, ela murmurou para si mesma, já me apagando do espaço. O marido dela, Ricardo, apareceu atrás, carregando 2 malas, seu coque de homem pegando a luz da manhã. Ele me deu o tipo de aceno que você daria a um funcionário de hotel, educado, mas desdenhoso. Tenho-lhe apresentação na Votorantim às 3, eu disse, minha voz parecendo desconectada do meu corpo. A diretoria inteira estará lá. Estamos reestruturando toda a cadeia de suprimentos deles na Ásia. Então é melhor você arrumar suas malas rapidamente. Isadora cantarolou, a mão fazendo aqueles movimentos circulares na barriga que as grávidas parecem programadas para fazer.
Precisamos nos organizar antes da minha consulta médica às 2. O absurdo me atingiu em cheio. Nesta manhã, eu havia acordado como Lorena Duarte, proprietária de uma cobertura de mais 30 milhões, uma mulher que foi destaque na última edição da Forbes Brasil sobre empreendedoras que revolucionavam modelos tradicionais de consultoria. Agora, eu estava sendo instruída a empacotar meus pertences como uma estudante sendo expulsa de um dormitório. Adriano havia voltado a preparar seu café da manhã, adicionando rodelas de tomate com a concentração de um cirurgião. Este era o mesmo homem que havia ficado no altar do nosso casamento, prometendo honrar e amar, que celebrou com champanhe quando eu consegui meu primeiro cliente de R$1 milhão, que fez amor comigo nesta mesma cozinha na semana passada. A Toledo Arquitetura te rejeitou para sócio de novo, não foi? As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. A mandíbula dele se apertou. Isso não tem nada a ver com isso, mas tinha tudo a ver com isso. Por 3 anos, Adriano tinha visto arquitetos mais jovens passarem à sua frente. Havia comparecido a festas de fim de ano onde os cônjuges perguntavam primeiro sobre o meu negócio e depois sobre o trabalho dele. Havia sorrido em conversas de jantar onde as esposas dos colegas se derretiam sobre minha matéria na revista de negócios enquanto ele bebia seu uísque em silêncio. Senhora Alcântara. Isadora havia começado a me chamar pelo meu título formal recentemente, apesar de sermos família. Os carregadores precisarão de acesso ao closet principal. Você poderia deixar suas chaves? Carregadores. Eles haviam organizado a mudança antes mesmo de me avisarem. Olhei para as páginas do contrato espalhadas pelo chão. Cada uma delas representava segurança para meus funcionários, crescimento para minha empresa, validação para cada risco que eu havia corrido. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto da minha assistente. Goldman confirmou a reunião para as 3 da tarde. Estão animados com a proposta de parceria. Eu tenho reuniões, eu disse, embora não tivesse certeza para quem estava falando. Eu tenho obrigações. Cancele-as, Adriano sugeriu, mordendo seu pão na chapa perfeitamente preparado. Ou trabalhe de um hotel. Você adora hotéis, lembra? Todas aquelas viagens de negócios. A acusação pairou ali, não dita, mas clara. Todas aquelas noites construindo meu império em vez de bancar a esposa devota. Todas aquelas conferências, jantares com clientes e sessões de estratégia que haviam pago esta cobertura, o áudio dele, o estilo de vida ao qual ele havia se acostumado. Ricardo havia começado a medir a sala de estar com seu aplicativo de celular, provavelmente calculando onde iriam os móveis deles. Meus móveis, minhas peças cuidadosamente selecionadas de galerias e leilões. Cada uma delas uma pequena vitória, uma prova tangível do meu sucesso. O quarto de hóspedes, Adriano começou, é um depósito com uma cama embutida, eu completei. É temporário, ele me assegurou, embora seus olhos sugerissem o contrário, apenas até eles se acomodarem. Isadora riu, um som estridente que me causou arrepios. Ah, Adriano, pare de fingir, todos nós sabemos que isso é melhor para todo mundo. Lorena está sempre trabalhando mesmo, ela mal usa este lugar. Mal usa este lugar. A casa onde instalei uma biblioteca de primeiras edições, onde criei um santuário contra o brutal mundo corporativo, onde pensei estar construindo uma vida com alguém que me valorizava como mais do que uma conveniente conta bancária. Meu telefone tocou. O nome de Marcelo Faria apareceu na tela. O CEO de Londres que estava me cortejando há 6 meses com uma oferta que triplicaria minha renda atual. Eu o rejeitei 3 vezes porque Adriano havia me implorado para ficar em São Paulo. Havia prometido que éramos parceiros. Havia jurado que nossa vida aqui significava tudo para ele. Deixei a chamada cair na caixa postal, embora algo em meu peito se movesse como placas tectônicas, se realinhando antes de um terremoto. O silêncio que se seguiu à chamada não atendida de Marcelo Faria se esticou pela cozinha, como vinho derramado, manchando tudo o que tocava. Guardei o telefone no bolso. O peso daquela oportunidade perdida pairando na minha anca. Isadora havia se movido para as janelas, sua silhueta contra a luz da manhã, calculando a metragem quadrada com a precisão de um avaliador. Ricardo, venha ver esta vista. Ela chamou o marido, que ainda estava arrastando malas pelo meu hall de entrada. Poderíamos colocar o cercadinho do bebê bem aqui, onde o sol da manhã bate.
Minha cafeteira, aquela que importei da Itália depois de fechar meu primeiro grande negócio, chamou a atenção dela em seguida. Ela passou os dedos pela superfície cromada com a possessividade de alguém que já havia reivindicado a propriedade. A máquina, que alimentou minhas madrugadas, minhas sessões de estratégia noturnas, meu pequeno ritual de controle em dias caóticos, reduzida a mais um item em seu inventário mental. Ricardo finalmente emergiu por completo e notei que ele estava vestindo uma daquelas camisas de linho que gritavam "sou criativo e anticonvencional", mas que na verdade só significavam "eu me recuso a trabalhar em um escritório". Seu cabelo estava preso naquele coque ridículo e ele se portava com a confiança não merecida de alguém que nunca havia construído nada do zero. Este espaço tem um potencial incrível. Ele anunciou, como se sua avaliação fosse relevante. Assim que otimizarmos o Feng Shui e criarmos um fluxo de energia adequado, será perfeito para criar uma criança consciente. Uma criança consciente na minha cobertura, que comprei com dinheiro ganho resolvendo problemas para empresas da Fortune 500, enquanto Ricardo provavelmente estava frequentando rodas de tambores e chamando isso de networking. Os carregadores estarão aqui ao meio-dia, Isadora disse. Não para mim, mas para Adriano, como se o gelo já tivesse deixado de existir na minha própria casa. Eu providenciei para que montem os móveis do berçário no quarto principal imediatamente. Móveis do berçário? Minha voz falhou um pouco. Vocês já compraram os móveis do berçário? Ela se virou para mim com aquela expressão paciente que as pessoas usam com crianças lentas ou funcionários difíceis. Estamos planejando isso há meses, Lorena. Adriano não te contou? Meses. A palavra me atingiu no peito, uma sensação física que me fez procurar o balcão para me firmar. Olhei para Adriano, procurando em seu rosto negação, surpresa, qualquer coisa que sugerisse que isso não era a traição que parecia ser. Mas ele estava subitamente fascinado pelos grãos de café na pia, esfregando-os com a concentração de alguém realizando uma cirurgia. Quantos meses? Eu perguntei, embora não tivesse certeza se queria a resposta. Desde que descobrimos a gravidez, Ricardo forneceu prestativo, aparentemente imune à tensão que crepitava pela sala. Há 7 meses, Isadora queria que tudo estivesse perfeito antes de anunciar a mudança. 7 meses de planejamento secreto. 7 meses do meu marido tramando com a irmã, enquanto dormia ao meu lado todas as noites. 7 meses de mentiras embrulhadas em manhãs normais, jantares comuns e rotineiros. Eu te amo, que não significavam nada. Mostre-me o quarto de hóspedes, ouvi a mim mesma dizer, embora as palavras parecessem estranhas na minha boca. Eles sorriram, os 3, como se eu finalmente tivesse recobrado o juízo. Isadora abriu o caminho com a confiança de uma guia turística, suas sapatilhas de grife clicando no meu chão de madeira. Adriano a seguiu, ainda evitando meus olhos, enquanto Ricardo vinha atrás, digitando no telefone com a urgência de alguém com responsabilidades reais. A caminhada pelo meu corredor parecia uma procissão fúnebre. Passamos pelo meu escritório em casa, onde o contrato farmacêutico ainda estava espalhado no chão. Passamos pela biblioteca que converti de um quarto extra, cheia de primeiras edições e cópias autografadas de autores que conheci em vários eventos. Passamos pelo banheiro que renovei com uma banheira ofurô, minha única indulgência depois de um ano particularmente brutal de construção do negócio. Aqui estamos, Isadora anunciou, empurrando a porta do que um dia foi nosso depósito. O espaço tinha talvez 3 por 3 metros, dominado por uma cama embutida que parecia não ter sido aberta há anos. A única janela dava para o sistema de ar-condicionado do prédio, uma vista de maquinário industrial cinza e tubulação. O carpete? Deus, eu havia esquecido que havia carpete aqui. Era de um bege que provavelmente havia sido instalado quando o prédio foi construído nos anos 80. O cheiro me atingiu imediatamente. Poeira, tinta velha e outra coisa, algo como derrota. É perfeito para as suas necessidades, Isadora disse, e eu queria perguntar a ela como ela poderia saber quais eram as minhas necessidades. Mínimas distrações para todo esse trabalho que você faz. Ricardo enfiou a cabeça, avaliou o espaço e assentiu com aprovação. Muito zen. Você pode realmente criar uma prática de meditação aqui. Uma prática de meditação em um quarto que cheirava a sonhos abandonados e parecia uma cela de prisão com melhor iluminação. O banheiro é no corredor.
Adriano finalmente falou, sua voz cuidadosamente neutra. Você vai compartilhá-lo com os hóspedes quando os tivermos. Quando os tivermos. Já falando em termos que me excluíam da recepção, do próprio conceito de este ser o meu lar. Onde vou colocar minhas roupas? Perguntei, notando a ausência de um armário. Tem um guarda-roupa no depósito do subsolo. Isadora ofereceu alegremente. Podemos pedir para trazerem. Muito vintage. Muito autêntico. Eu estava na porta daquele quarto patético, meu corpo bloqueando a saída deles, e senti algo fundamental se quebrar dentro de mim. Não quebrar no sentido de dano, fraqueza. Isso era mais como uma corda sendo cortada, um laço sendo rompido. A parte de mim, que se acomodava, que transigia, que dava desculpas para o ego de Adriano e o tratamento da família dele, simplesmente deixou de existir. Preciso fazer algumas ligações, eu disse, dando um passo para o lado para deixá-los passar. Claro, Isadora cantarolou, já voltando para a suíte master. O meu quarto. Leve o tempo que precisar, dentro do razoável, é claro. Os carregadores precisarão de acesso a tudo. Adriano hesitou por um momento, talvez sentindo a mudança em mim, a ausência da esposa que normalmente discutiria, negociaria, tentaria encontrar um meio termo. Mas quando encontrei seus olhos, olhei-o de verdade pela primeira vez, desde que essa emboscada começou, ele estremeceu e se apressou atrás da irmã. Fiquei sozinha naquele quarto apertado, ouvindo as vozes deles ecoarem da outra ponta da cobertura. Isadora estava descrevendo onde ficaria o berço, como precisariam proteger as janelas, como o closet seria perfeito para todos os suprimentos do bebê. Meu closet, onde minhas roupas estavam penduradas em fileiras codificadas por cores, onde meus sapatos forravam prateleiras sob medida, onde instalei um espelho de corpo inteiro que custou mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Meu telefone vibrou, um e-mail da minha assistente sobre a apresentação da tarde. Outro do Goldman Sachs confirmando nossa reunião. Uma mensagem de texto da minha mãe perguntando como estava a minha manhã. O mundo normal continuando sua rotação enquanto o meu havia parado, revertido, começado a girar em uma direção inteiramente diferente. Caminhei até aquela janela patética, olhei para o maquinário do ar-condicionado e tomei uma decisão. Não a decisão emocional e reativa que eles provavelmente esperavam, não a aceitação chorosa que haviam coreografado. Algo completamente diferente, algo que exigiria o mesmo pensamento estratégico que apliquei à reestruturação corporativa, exceto que desta vez eu estaria reestruturando toda a minha vida. O som de móveis sendo movidos ecoou da suíte master. Meus móveis, minha vida sendo reorganizada para acomodar pessoas que me viam como um inconveniente na minha própria casa. Peguei meu telefone e procurei o contato de Marcelo Faria. Meu dedo pairou sobre o botão de chamada enquanto a risada de Isadora vinha do corredor. Brilhante, confiante, vitoriosa. A risada de alguém que acreditava ter vencido, que não podia imaginar que me despejar poderia ser o maior erro de sua vida mimada. Meu dedo permaneceu suspenso sobre o contato de Marcelo Faria, enquanto o sol da manhã rastejava sobre o carpete horrível do quarto de hóspedes. Em vez de ligar, deixei o telefone de lado e tomei uma decisão diferente, uma que mudaria tudo. Se eles queriam jogar com a minha vida, eu precisava entender as regras pelas quais eles estavam jogando. A cobertura estava silenciosa às 6 da manhã. Isadora e Ricardo não apareceriam antes das 10. Pessoas sem empregos de verdade raramente o faziam. Adriano havia saído para o escritório há 1 hora, dando um beijo mecânico na minha bochecha, como alguém que marca uma tarefa diária. Caminhei descalça pela minha casa, sentindo-me uma intrusa em cômodos que eu mesma projetei, e fui para o meu escritório, onde nosso computador de mesa compartilhado me esperava. Adriano nunca foi bom com tecnologia. Suas senhas eram variações da data de nascimento e do nosso aniversário, datas que aparentemente significavam tão pouco para ele que usá-las para segurança parecia apropriado. Abri o e-mail dele, meus dedos firmes apesar da traição que eu estava prestes a descobrir. A caixa de entrada carregou e lá estava, uma pasta rotulada Planejamento Familiar. Meu estômago se revirou com o nome de som inocente para o que eu sabia instintivamente que seria tudo, menos isso.
O primeiro e-mail datava de 3 meses atrás. Isadora havia escrito: Dri, ela não vai brigar se apresentarmos isso direito. Você sabe como a Lorena é. Ela odeia barracos. Apenas diga a ela que é temporário e ela vai aceitar. A resposta de Adriano fez minhas mãos tremerem. Você tem razão. Ela tem muito dinheiro de qualquer forma. O negócio está indo muito bem. Ela nem vai notar o ajuste financeiro. Além disso, ela evita confrontos como a peste. Podemos fazer isso funcionar. Ajuste financeiro. Como se eu fosse um item da planilha de orçamento a ser otimizado. Percorri semanas de planejamento, cada mensagem um novo corte. Eles haviam discutido o timing, esperando até depois que meu maior contrato fosse fechado, para que eu estivesse ocupada demais para resistir adequadamente. Eles haviam traçado estratégias sobre a abordagem, súbita e decisiva, sem me dar tempo para montar uma defesa. Isadora até pesquisou leis de inquilinato, concluindo que, como esposa de Adriano, eu tinha direitos mínimos se ele optasse por apoiar seu familiar grávido em necessidade. Uma mensagem de 2 semanas atrás parou minha respiração completamente. Adriano havia escrito: Estive pensando sobre a situação da herança. Lorena deve ter dinheiro de família que não mencionou. Ninguém constrói um negócio tão rápido sem capital semente. O pai dela morreu há anos. Tinha que haver seguro de vida. Vou dar uma investigada. Meu telefone tocou, quebrando o silêncio da manhã. A foto da minha mãe apareceu na tela. Uma foto do último Natal, ela vestindo o suéter de cachemira que enviei, sorrindo ao lado de sua pequena árvore em Minas Gerais. Bom dia, mãe, eu atendi, tentando firmar minha voz. Lorena, querida, algo estranho aconteceu ontem. A voz dela carregava aquele tremor preocupado que aparecia sempre que ela pressentia problemas. Adriano me ligou. Ele estava perguntando sobre a apólice de seguro do seu pai, querendo saber se havia investimentos que não contamos a ele. O quarto girou um pouco. O que você disse a ele? A verdade, que o seguro do seu pai mal cobriu as despesas médicas finais e o funeral. Você sabe disso, querida. Usamos cada centavo no tratamento do câncer dele. Ela fez uma pausa e eu pude imaginá-la em sua pequena cozinha, segurando sua caneca de café com as 2 mãos. Por que Adriano perguntaria sobre isso depois de 8 anos? Ele está confuso sobre algum planejamento financeiro. Menti suavemente. Não se preocupe com isso. Lorena. A voz dela se aguçou com a intuição maternal. O que está realmente acontecendo? Você parece diferente. Eu não podia contar a ela que seu genro estava escavando nossa tragédia familiar em busca de ouro inexistente. Que ele estava tão certo de que eu tinha riquezas escondidas, que estava disposto a perturbar minha mãe enlutada com perguntas sobre as finanças de seu marido morto. Está tudo bem, mãe. Preciso ir. Reunião cedo. Depois de desligar, voltei aos e-mails, mas minha visão estava embaçada. Não com lágrimas, essas viriam mais tarde, mas com raiva. Raiva pura, cristalina, que de repente tornava tudo claro. Eles não haviam apenas planejado tomar minha casa. Eles haviam planejado inventariar toda a minha vida em busca de ativos que pudessem reivindicar. Uma nova mensagem apareceu na caixa de entrada de Adriano enquanto eu assistia, vinda de Isadora. Os carregadores estão confirmados para o 12:00. Assim que as coisas dela estiverem no quarto de hóspedes, a fase 2 começa. O advogado do papai diz que se ela abandonar o lar conjugal, isso fortalece a posição do Dry para a divisão de bens. Divisão de bens. Eles estavam planejando um divórcio que eu nem havia contemplado, me posicionando como aquela que havia abandonado o casamento ao sair da casa da qual estavam me forçando a sair. Eu tirei capturas de tela de tudo, enviando as evidências para minha conta pessoal com a sistemática minúcia que aplicava a auditorias corporativas. Em seguida, limpei o histórico do navegador, deixando-os pensar que o segredo deles permanecia seguro. De volta ao quarto de hóspedes, abri meu arquivo, procurando por documentos normais, mas encontrando algo totalmente diferente. A pasta Thornfield International estava lá como um farol. Marcelo Faria havia me procurado por meses, oferecendo um cargo que triplicaria minha renda atual, diretora de estratégia para a expansão asiática deles, com base em Londres, com um pacote de compensação que incluía um apartamento na Marina Bay e um motorista.
Eu recusei há 6 meses, sentada neste mesmo quarto, quando ainda era apenas depósito, enquanto Adriano estava atrás de mim, as mãos nos meus ombros, me dizendo o quanto São Paulo significava para nós, como estávamos construindo algo especial aqui. Nossa vida é aqui, Lorena, ele havia dito. Nosso futuro é aqui. Nosso futuro. Ele já estava conversando com Isadora sobre ela se mudar quando disse aquelas palavras. A campainha tocou, interrompendo minha espiral de revelação. Sara estava na minha porta, minha melhor amiga desde a faculdade, vestindo seu uniforme de tênis e uma expressão de fúria mal contida. Precisamos conversar, ela disse, passando por mim para dentro da cobertura. Ela congelou, vendo a esteira de yoga de Ricardo na minha sala de estar, os livros de gravidez de Isadora espalhados na minha mesa de centro. Meu Deus, é verdade. O que é verdade? Eu já sabia. Sara tinha conexões em todos os lugares. O clube, as diretorias de caridade, a rede invisível de informações que fluía pelos escalões superiores de São Paulo. Eu estava no clube ontem. Isadora estava fazendo a festa no bar de sucos, contando para quem quisesse ouvir como ela finalmente colocou aquela mulher de carreira no lugar dela. As mãos de Sara cerraram-se em torno de sua raquete de tênis. Ela disse que Adriano merecia algo melhor do que uma esposa que se achava tão importante. Disse que você estava com inveja da gravidez dela e que era por isso que você tinha que ser removida. Como uma mancha ou um inconveniente. E tem mais. Sara continuou, baixando a voz. Ela está planejando isso desde que engravidou. 7 meses, Lorena. Ela disse ao clube de leitura dela que você provavelmente tentaria alegar instabilidade mental devido ao estresse do trabalho. Então, eles precisavam agir rápido, antes que você tivesse um colapso que complicasse as coisas. Eu afundei na cama embutida, que gemeu sob meu peso leve. Eles haviam patologizado meu sucesso, transformado minha ética de trabalho em arma e transformado minhas conquistas em evidência de instabilidade. A precisão de seu assassinato de caráter era quase admirável. O que você vai fazer? Sara perguntou, sentando-se ao meu lado. Olhei para a pasta Thornfield, depois para o meu telefone, onde as capturas de tela esperavam como armas carregadas. Eu vou dar a eles exatamente o que eles querem, eu disse. E então vou desaparecer com tudo o que eles nunca souberam que precisavam. Sara apertou minha mão antes de sair, suas palavras de despedida ecoando no quarto de hóspedes. O que quer que você esteja planejando, tome cuidado. E se precisar de qualquer coisa, dinheiro, um lugar para ficar, um álibi, é só ligar. Depois que ela saiu, fiquei sentada naquele espaço apertado por exatamente 5 minutos, permitindo-me aquela pequena janela de quietude antes de me transformar em alguém que Isadora e Adriano nunca haviam conhecido. Uma estrategista que entendia que a vingança exigia o mesmo planejamento meticuloso de qualquer aquisição corporativa. Naquela tarde, enquanto Isadora recebia sua instrutora de yoga pré-natal na minha sala de estar e Ricardo conduzia o que ele chamava de sessão de visualização criativa na minha varanda, saí discretamente com minha bolsa de laptop e uma história sobre uma reunião de emergência com um cliente. A mentira veio fácil, afinal, eu havia sido treinada por especialistas em engano. Minha primeira parada foi uma cafeteria 20 quarteirões de distância, onde ninguém do círculo de Adriano se aventuraria. Abri meu laptop e comecei a criar o que mais tarde pensaria como meus documentos de guerra. Cada recibo, cada fatura, cada extrato bancário dos últimos 7 anos materializou-se do meu armazenamento em nuvem. A reforma da cozinha, sozinha, custou 150 mil. As bancadas de mármore italiano, os eletrodomésticos alemães, os armários sob medida que Isadora estava agora enchendo com seus suplementos orgânicos de gravidez. A documentação era esmagadoramente a meu favor. Os móveis sob medida do showroom da Gabriel Monteiro da Silva. Meus. O sistema de casa inteligente que Adriano nunca conseguiu descobrir como operar, instalado com meu bônus da conta Morrison. Até a arte nas paredes, peças que colecionei cuidadosamente de artistas emergentes que agora são nomes estabelecidos, todas compradas com o meu dinheiro, todas rastreáveis através do meu cartão de crédito corporativo. Meu telefone vibrou. A assistente de Marcelo Faria, uma mulher maravilhosamente eficiente, chamada Patrícia,
Falou com o tipo de clareza que tornava as coisas complexas simples. Senhora Duarte, o Sr. Faria queria que eu confirmasse sua aceitação do cargo. O contrato está pronto para sua assinatura e podemos providenciar para que a equipe de relocação comece imediatamente. Quão imediatamente? Perguntei, observando um casal na mesa ao lado compartilhar uma sobremesa, alegremente inconsciente de que casamentos podiam detonar sem aviso. Poderíamos colocá-la em Londres dentro de 2 semanas. O apartamento já está vago e mobiliado. Seu bônus de assinatura de 250 mil seria depositado mediante a execução do contrato. Lhes 250 mil, o suficiente para começar do zero, sem olhar para trás, sem implorar, sem transigir. Envie o contrato, ouvi a mim mesma dizer. Eu vou assiná-lo hoje. Depois de encerrar a ligação, sentei-me no meu carro na garagem, olhando para a parede de concreto à minha frente. Este prédio, onde Adriano e eu moramos por 5 anos, de repente, parecia um túmulo, no qual eu havia sido enterrada viva. Mas agora eu podia ver a luz do dia. Podia sentir a terra se movendo acima de mim, enquanto eu cavava minha saída. Na manhã seguinte, terça-feira, encontrei-me com Rebeca Cunha. Não minha amiga advogada, mas minha advogada de verdade. Aquela que me ajudou a estruturar meu negócio para protegê-lo exatamente desse tipo de situação. O escritório dela cheirava a cadeiras de couro e dinheiro antigo. O tipo de lugar onde mudanças devastadoras de vida eram discutidas em tons medidos. O contrato de aluguel da cobertura está apenas no seu nome, ela confirmou, estudando os documentos que eu trouxe. Adriano insistiu nisso, não foi? Para proteger os ativos dele da responsabilidade do seu negócio. Ela sorriu, a expressão afiada como uma lâmina. Irônico como isso funciona. Você pode rescindir o contrato com 60 dias de aviso ou transferi-lo para ele, se ele se qualificar financeiramente. Com base no que você me mostrou sobre a renda dele, ele não se qualifica. A missão de quarta-feira era o dinheiro. Cheguei ao Banco Itaú Personnalité às 9 da manhã em ponto, onde meu gerente pessoal, Thomas, estava administrando minhas contas há 6 anos. A conta conjunta tinha exatamente lá 3.043. Dinheiro de supermercado e contas de consumo. Todo o resto, o dinheiro de verdade, estava nas minhas contas comerciais, que Adriano não podia tocar. Eu preciso fechar a conta conjunta e remover Adriano como beneficiário de todo o resto. Eu disse a Thomas, que nem piscou. Em sua área de trabalho, ele provavelmente já tinha visto todas as versões de destruição conjugal. Você vai precisar de novos cartões? Ele perguntou, os dedos já voando pelo teclado. Tudo novo. Novos números, novas senhas, tudo novo. Os cartões de crédito que Adriano carregava, aqueles que ele usava para seus almoços caros com clientes, sua assinatura do clube de golfe, sua assinatura mensal de vinhos, todos cancelados com alguns toques no teclado. No momento em que ele tentasse usá-los, eu teria sumido, e ele teria que explicar ao garçom por que seu cartão foi recusado. A quinta-feira trouxe os carregadores. Não para a mudança em si, que viria mais tarde, mas para a avaliação. Encontrei-me com eles em um depósito no Tatuapé, onde catalogaram tudo o que eu planejava levar. A lista era extensa e precisamente legal. Cada item fotografado, cada recibo conferido. O coordenador de mudança, um ex-oficial de logística militar chamado Marcos, apreciou minha minúcia. Sábado de manhã, 8 em ponto, ele confirmou. 3 caminhões, 20 homens. Vamos deixar você desocupada em 4 horas. Naquela noite, liguei para minha mãe. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando ao lado do telefone. A conversa que eu temia se transformou em algo completamente diferente. Eu estou deixando o Adriano, eu disse, simplesmente. Finalmente. Ela suspirou e eu pude ouvir anos de línguas mordidas naquela única palavra. Aquele homem nunca te mereceu. Seu pai nunca gostou dele, disse que ele tinha energia de aperto de mão fraco. Mãe, eu estou me mudando para Londres. O silêncio se esticou entre Minas Gerais e São Paulo. Em quanto tempo? 2 semanas. Vou te enviar algo por Sedex, ela disse, e eu pude ouvi-la se movendo pela casa, abrindo gavetas. As pérolas da sua avó. Ela as usou quando deixou seu avô. Eu te contei essa história?
Deixou em 1952 quando o pegou com a secretária dele. Pegou aquelas pérolas e os filhos e nunca mais olhou para trás. Na manhã de sexta-feira, o pacote chegou. As pérolas estavam em sua caixa de veludo, como gotas de luar, acompanhadas de um bilhete na caligrafia cuidadosa da minha mãe. Use-as em Londres. Novos começos merecem bênçãos antigas. PS. Seu pai deixou mais alguma coisa. Olhe o fundo da caixa. Sob o forro de veludo havia um envelope fino. Dentro, um cheque administrativo de mais 50 mil e outro bilhete. A conta secreta do seu pai. Ele sempre disse que era para quando você finalmente decidisse voar. Considere isso como a permissão dele para você alçar voo. Meu pai, morto há 8 anos, ainda me protegendo. As lágrimas vieram então, silenciosas e firmes, enquanto eu me sentava naquele horrível quarto de hóspedes, segurando pérolas usadas por mulheres que se recusaram a se diminuir para o conforto de quem quer que fosse. Limpei minhas lágrimas com as costas da mão, colocando as pérolas de volta na caixa de veludo com cuidado. O cheque administrativo parecia surreal em minhas mãos. Meu pai estendendo a mão através da própria morte para financiar minha fuga. Guardei tudo na minha bolsa de laptop, o único lugar nesta prisão onde a privacidade ainda existia, e saí do quarto de hóspedes para encontrar Isadora dirigindo uma equipe de buffet na minha cozinha. Ah, Lorena, timing perfeito. Ela cantarolou, sem se incomodar em olhar para mim, enquanto apontava os entregadores para minha sala de jantar. Vamos fazer um pequeno jantar hoje à noite. Nada chique, apenas alguns colegas do Adriano da empresa. Você não se importa, não é? A pergunta era retórica. Ela já havia arrumado minha baixela de prata na mesa, o conjunto que minha avó me deu de presente de casamento. Meus copos de cristal Waterford pegavam a luz da tarde, dispostos com a precisão de alguém que estava planejando essa performance há semanas. Quem vem? Perguntei, embora o dano já estivesse feito. Os Toledo, os Oliveira, aquele novo sócio que Adriano está tentando impressionar, Mitchell alguma coisa, talvez 12 pessoas no total. Ela finalmente olhou para mim, a mão fazendo aqueles círculos intermináveis na barriga. Você se junta a nós, não é? Embora talvez você possa comer na cozinha. Estamos um pouco apertados de espaço. Às 7 da noite, minha cobertura havia se transformado no palco de Isadora. Ela flutuava entre os convidados em um vestido esvoaçante que enfatizava sua gravidez, enquanto de alguma forma mantinha a elegância. Aceitando elogios sobre sua casa com a graça praticada de alguém que havia ensaiado cada resposta. Os colegas de Adriano e suas esposas se aglomeravam na minha sala de estar, admirando a vista pela qual paguei, os móveis que selecionei, a arte que colecionei. Isadora, este espaço é absolutamente deslumbrante, elogiou a senhora Toledo, a esposa do sócio sênior, cuja aprovação poderia construir ou quebrar carreiras na empresa. Você tem um gosto tão requintado. Muito obrigada, Isadora murmurou, a mão pousada no meu aparador dinamarquês. Trabalhamos muito para deixá-lo perfeito para o bebê. Eu estava em um canto, segurando uma taça de vinho que não conseguia beber, observando este roubo elaborado se desenrolar em tempo real. Adriano se movia pela sala com uma confiança incomum, bancando o anfitrião de sucesso na casa para a qual ele não contribuiu com nada, ocasionalmente olhando para mim com algo entre aviso e arrogância. Com licença? A senhora Oliveira apareceu ao meu lado, a voz baixa com confusão. Desculpe, mas quem é você? Você é da equipe do buffet? A sala não ficou em silêncio, mas senti a mudança na atenção. A sutil virada de cabeças, esperando minha resposta. Adriano começou a se mover em nossa direção, seu rosto já se preparando para uma explicação. Mas eu falei primeiro. Eu sou Lorena Duarte, a esposa de Adriano. E eu sou a dona desta cobertura. As sobrancelhas da senhora Oliveira subiram em direção à linha do cabelo. Oh, sinto muito. Eu apenas presumi. É um erro fácil, eu disse, minha voz carregando apenas a intensidade suficiente para fazer Adriano congelar no meio do passo. Estou hospedada no quarto de hóspedes temporariamente enquanto Isadora e Ricardo se preparam para o bebê. A confusão que se espalhava pela sala quase valia a humilhação. Quase. Os olhos perspicazes da senhora Toledo se moveram entre Isadora, Adriano e eu,
calculando a dinâmica social com a precisão de alguém que navegava pela sociedade de São Paulo há décadas. Que generosidade da sua parte, ela finalmente disse, embora seu tom sugerisse que ela achava que era algo totalmente diferente. Isadora interveio, com sorrisos graciosos e desvio de atenção. A Lorena tem sido muito prestativa. Ela trabalha tantas horas de qualquer maneira que o quarto de hóspedes é realmente mais prático para a agenda dela. A noite se deteriorou a partir daí. Recuei para a cozinha sob o pretexto de verificar os serviços de catering, mas na verdade para escapar da sufocante performance da minha própria exclusão. Foi lá que Ricardo me encontrou 1 hora depois, o vinho avermelhando suas bochechas e soltando seu filtro já mínimo. Você sabe que tem muita sorte, ele balbuciou, apoiando-se na minha geladeira com a confiança de alguém que nunca foi avisado de que não era bem-vindo. A Isadora queria que você sumisse de vez. No dia 1, direto para a rua. Quão afortunada eu sou, eu disse, observando-o balançar levemente. Mas Adriano, homem esperto, ele disse, não, não, não. Ricardo balançou o dedo para enfatizar. Ele disse, precisamos do dinheiro do aluguel dela por mais algumas semanas. Apenas até o próximo ciclo de bônus. Aí, ele fez um gesto como quem joga lixo fora. Aí você pode ir. As palavras atingiram exatamente o que se pretendia, não como uma revelação, mas como a confirmação do que eu já suspeitava. Eu não estava apenas sendo substituída, eu estava sendo financeiramente drenada primeiro, espremida por cada último centavo antes de ser descartada. Interessante, eu disse, arquivando essa confissão junto com todas as outras evidências que eu estava coletando. Ricardo pegou-me uma garrafa de vinho aberta no balcão, um bordô de R$800 que eu estava guardando para algo especial e serviu-se de outra taça. Isadora já tinha tudo planejado. Sempre teve. Antes que ele se contivesse, de repente percebendo que poderia estar dizendo demais. Antes do quê? Eu o incitei, mas ele já estava voltando para a festa, murmurando sobre encontrar a esposa. O resto da noite passou em um borrão de sorrisos forçados e evitação estratégica. Observei Isadora dominar a minha sala de estar, observei Adriano aceitar cumprimentos pela sua linda casa, observei minha vida sendo reescrita em tempo real, comigo sendo pouco mais que uma nota de rodapé. Então, precisamente às 10h30, a mão de Isadora voou para o estômago. Oh! Ela ofegou alto o suficiente para parar conversas. Ah, não, Adriano. Algo está errado. A performance foi magnífica. Adriano correu para o lado dela. Os convidados se separaram como o mar vermelho e, em minutos, eles estavam indo para a porta. Isadora se apoiando pesadamente no irmão enquanto insistia que não queria preocupar ninguém. A Lorena cuida da limpeza, Adriano gritou por cima do ombro. Não é, querida? A porta se fechou sobre a emergência fabricada deles, me deixando com Ricardo, 12 convidados confusos e os destroços de um jantar que eu não havia dado. A senhora Toledo demorou, seus olhos atentos absorvendo a cena com a clareza de alguém que havia testemunhado muitos desastres conjugais. Noite interessante, ela disse com cuidado e então se inclinou. Eu conhecia seu pai, sabia? Antes de ele falecer. Ele não teria tolerado isso. Ela saiu antes que eu pudesse responder, mas as palavras dela permaneceram enquanto eu passava as 2 horas seguintes limpando. Ricardo estava esparramado no meu sofá, perguntando periodicamente se eu poderia trazer água ou talvez algo para comer. As cólicas, eu sabia, se resolveriam milagrosamente no momento em que Adriano confirmasse que eu havia cuidado de tudo. Às 2h, meu telefone vibrou. Sara havia enviado uma série de capturas de tela que fizeram meu sangue gelar. O Instagram privado de Isadora, aquele que ela pensava estar seguro, contava uma história diferente da que eles estavam vendendo. Postagens de meses atrás mostravam minha cobertura. Mal posso esperar para criar nosso bebê aqui. Datada de 2 semanas antes de ela anunciar a gravidez, Adriano. Planejando o berçário em nossa nova casa, de 6 semanas atrás. Muito grata por tudo estar se encaixando, de 3 meses atrás. Isso não era oportunista. Isso era premeditado, calculado, executado com a precisão de um assalto. E eu havia sido marcada desde o início. Fiquei olhando para as capturas de tela de Sara até meus olhos arderem.
o carimbo de data-hora mostrando 2h47 da manhã. Ricardo agora roncava no meu sofá, sua taça de vinho vazia tombada de lado na minha mesa de centro, deixando uma marca que normalmente me faria correr atrás de um porta-copos. Em vez disso, deixei-a lá, uma pequena rebelião, e caminhei até a janela do meu quarto. A cidade cintilava lá embaixo, indiferente à devastação silenciosa de casamentos, e tomei minha decisão final. Sábado seria o meu dia da independência. Eu mal dormi, repassando a logística na minha mente, com a precisão que eu costumava reservar para fusões de milhões de reais. Às 5 da manhã, levantei, tomei banho no banheiro de hóspedes com sua pressão de água inconstante e me vesti com cuidado. Calças pretas, blusa de seda branca e, em volta do pescoço, as pérolas da minha avó, a roupa de alguém que conduzia negócios sérios. Às 7h45 da manhã, eu estava no hall de entrada, observando pelas portas de vidro, enquanto 3 grandes caminhões viravam na nossa rua. O porteiro, Roberto, que havia testemunhado 7 anos do meu casamento, me deu um aceno cúmplice. Grande dia, Sr. Alcântara. O maior, Roberto, e é a senhorita Duarte agora. Exatamente às 8 da manhã, 20 carregadores entraram pelo hall com a precisão coordenada de uma operação militar. Marcos, o coordenador principal, se aproximou com sua prancheta e uma equipe de profissionais que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eu havia fornecido plantas baixas, fotografias e listas detalhadas. Cada peça marcada com pontos coloridos, verde para levar, vermelho para deixar. Os itens vermelhos eram poucos. A cadeira gamer de Adriano, a cama embutida e um abajur que Isadora se havia trazido do apartamento antigo dela. Vamos começar com os móveis grandes, Marcos confirmou. Depois vamos para as caixas. 3 horas, talvez 4. Perfeito. Entreguei-lhe um envelope. Café e salgados estão no caminhão lá fora para sua equipe. Eles precisarão da energia. O elevador começou seu ritmo constante. Subia vazio, descia cheio. Meu sofá modular foi primeiro, aquele que encomendei sob medida da Itália depois de conseguir a conta Morrison. Depois, a mesa de jantar, onde poucas horas atrás, Isadora havia dominado a conversa com os colegas de Adriano. Cada peça que desaparecia parecia a remoção de um tumor, necessária e atrasada. O barulho finalmente penetrou a quietude da manhã de sábado. Ricardo apareceu primeiro, arrastando-se em pijamas de seda que provavelmente custavam mais do que o aluguel da maioria das pessoas, o cabelo em total desalinho. O quê? O que está acontecendo? Por que tem gente aqui? Eu estou me mudando, eu disse, simplesmente, marcando itens na minha lista enquanto os carregadores passavam com minha estante de livros. Isadora sugeriu que eu deveria ir embora até o fim de semana, lembra? Eu estou apenas seguindo o conselho dela. O rosto dele passou por uma série de expressões enquanto seu cérebro de ressaca tentava processar a cena. Então ele os viu carregando a televisão, a OLED de 85 polegadas que eu comprei para mim no Natal, e algo finalmente se encaixou. Espera. Você não pode levar isso. Nós usamos isso. Você usa coisas pelas quais eu paguei. Eu corrigi. Há uma diferença entre usar e possuir. A entrada de Isadora foi mais dramática. Ela voou para fora do meu quarto. O quarto deles agora, aparentemente, vestindo um roupão de seda que se abria sobre sua barriga grávida, o rosto contorcido em ultraje. Pare agora, você não pode fazer isso. Marcos e sua equipe nem sequer pararam. Eles haviam sido bem instruídos sobre a possibilidade de histeria. Você não pode levar tudo. A voz de Isadora atingiu um tom agudo que fez vários carregadores se encolherem. Isso é insano, isso é roubo. Peguei meu telefone, deslizando para a pasta que eu havia preparado meticulosamente. Você gostaria de ver os recibos? O sofá comprado em março de 2021, pago pela minha conta PJ. A mesa de jantar, dezembro de 2020, meu bônus anual, os eletrodomésticos da cozinha. Eu a encarei com o sorriso mais doce que pude dar. Tudo meu, cada peça. Mas nós moramos aqui, ela gaguejou, observando enquanto os carregadores embrulhavam minhas obras de arte em cobertores de proteção. Você mora em um espaço pelo qual eu não vou mais pagar. Eu esclareci. Como você escolhe mobiliá-lo é problema seu. Adriano emergiu por último, e a visão dele quase me fez rir. O cabelo dele estava em ângulos estranhos, a camisa de ontem abotoada incorretamente, o rosto inchado de vinho e sono.
Ele absorveu a cena, a sala de estar vazia, as paredes nuas, a irmã perto das lágrimas e sua expressão ciclou por confusão, compreensão e finalmente pânico. Lorena, precisamos conversar sobre isso. Nós precisávamos conversar antes de você me emboscar com a invasão da sua irmã. Essa janela se fechou. Vamos ser razoáveis, ele disse. A frase que ele sempre usava quando queria que eu capitulasse. Isso é extremo. Extremo. Olhei enquanto os carregadores passavam com a nossa estrutura de cama. O king size, onde ele havia feito promessas que nunca pretendeu cumprir. Extremo foi sugerir que eu me mudasse para o quarto de hóspedes. Isso é apenas prático. Onde vamos dormir? Ele parecia genuinamente perplexo, como se móveis aparecessem magicamente sem alguém comprá-los. Isso me parece um problema seu, Adriano. Talvez a consultoria criativa de Ricardo possa manifestar uma solução. Isadora havia começado a chorar, a mão apertada na barriga naquele gesto protetor que funcionou tantas vezes antes. Como você pode fazer isso com uma mulher grávida? Com a sua família? Família? A palavra tinha um gosto amargo. Família não exila família para depósitos. Família não planeja golpes secretos por 7 meses. Família não trata um ao outro como inquilinos indesejados em sua própria casa. Marcos se aproximou, sua expressão cuidadosamente neutra. Senhorita Duarte, estamos quase terminando. Apenas os itens da cozinha e os móveis do seu escritório. Adriano! Isadora agarrou o braço do irmão, a voz urgente. Faça alguma coisa, ligue para alguém, isso não pode ser legal. É completamente legal, eu disse, pegando a documentação que Rebeca havia preparado. Cada item que está sendo removido foi comprado por mim com meu dinheiro das minhas contas. Os recibos estão todos aqui. Você gostaria de cópias para seus registros? Os carregadores foram eficientes, sistemáticos, meticulosos. Minha cafeteira, aquela que Isadora estava usando todas as manhãs, desapareceu em uma caixa. O sistema de casa inteligente foi desconectado, deixando-os com interruptores básicos e controles manuais. Até o filtro de água caro que eu havia instalado se foi. Enquanto as últimas caixas eram carregadas, olhei ao redor da cobertura vazia. O espaço parecia enorme sem móveis, oco e equante. Isadora estava parada no que antes era nossa sala de estar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ricardo estava com o telefone na mão, provavelmente tentando descobrir como dar uma nova roupagem a isso no Instagram. Adriano estava congelado, ainda processando. Mais uma coisa, eu disse, pegando o documento final. O contrato de aluguel. Segurei o documento, observando o rosto de Adriano perder a cor quando ele reconheceu o timbre da nossa administradora de condomínio. Este contrato está apenas no meu nome, eu disse, minha voz firme apesar da adrenalina correndo em minhas veias. Você insistiu nisso, lembra? Para proteger seus ativos de qualquer potencial responsabilidade comercial. A administradora já foi notificada de que a partir de segunda-feira você será um invasor. Você tem 48 horas. As palavras pairaram na cobertura vazia como uma sentença de morte. A boca de Adriano abriu e fechou, nenhum som emergindo. Isadora apertou a barriga, mas mesmo esse gesto havia perdido seu poder. Ricardo estava paralisado, o telefone ainda erguido, como se documentar este momento pudesse de alguma forma mudar sua realidade. 48 horas? A voz de Isadora falhou. Mas para onde vamos? Isso não é mais problema meu. Virei-me para uma porta, onde Marcos esperava com a folha de inventário final para minha assinatura. Você queria que eu fosse embora até o fim de semana. Considere seu desejo atendido. A descida de elevador parecia uma ascensão do inferno para a luz do dia. Roberto segurou a porta do hall enquanto eu passava pela última vez como Sr. Alcântara, e eu o ouvi murmurar. Muito bem, madame. Meu carro já estava embalado com itens essenciais, roupas, documentos e as pérolas da minha avó ainda quentes contra minha garganta. A viagem para o aeroporto de Guarulhos levou exatamente 53 minutos, durante os quais meu telefone tocou continuamente. Eu o havia silenciado, mas a tela acendeu com nome após nome. Adriano, Isadora, Ricardo e, surpreendentemente, a mãe de Adriano, Eleonor. Eleonor Alcântara, a mulher que passou 7 anos me tratando como uma intrusa nos jantares de família,
que repetidamente perguntou a Adriano quando ele encontraria alguém mais adequado, estava subitamente desesperada para alcançar a nora inadequada que ela nunca quis. Esperei até estar sentada no lounge da primeira classe, uma taça de champanhe na mão, antes de ouvir as mensagens de voz. Elas tocaram como uma sinfonia de desespero, cada movimento mais frenético que o anterior. A primeira mensagem de Adriano tentou autoridade. Lorena, isso é ridículo. Me liga de volta imediatamente para resolvermos isso como adultos. Sua quinta mensagem havia degenerado em súplica. Por favor, precisamos conversar. Você não pode simplesmente nos deixar sem nada. Esta é a sua casa também. As mensagens de Isadora eram pura histeria. Você não pode fazer isso. Não temos para onde ir. Pense no bebê. Como você pode ser tão cruel? Ricardo conseguiu apenas uma mensagem confusa. Ei, Lorena, você poderia pelo menos nos dizer como a cafeteira funciona? Não conseguimos descobrir. Mas a mensagem de Eleonor foi a mais reveladora. Lorena, querida, parece haver algum mal-entendido. Adriano precisa que você seja razoável. A reputação da família está em jogo aqui. Me ligue de volta imediatamente. A reputação da família. Nenhuma preocupação com o meu bem-estar, nenhum reconhecimento da traição. Apenas preocupação sobre como isso pareceria no clube. 3 horas depois do meu voo para Londres, enquanto eu estava em algum lugar sobre o Oceano Atlântico, meu telefone se conectou ao Wi-Fi do avião, e as mensagens recomeçaram com intensidade renovada. Mas foi a ligação de segunda-feira de manhã de Isadora que proporcionou a maior satisfação. Eu estava me acomodando no meu novo apartamento, a luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto com vista para a Marina Bay, quando o número dela apareceu na minha tela. Desta vez, eu atendi. Adriano disse que você tem um fundo fiduciário. Ela soluçou, sem preâmbulo. Ele disse que havia dinheiro de herança, dinheiro de família que você estava escondendo. Onde está, Lorena? Nós precisamos dele. Coloquei meu café, feito com uma máquina simples que não exigia um diploma de engenharia para operar, e deixei as palavras dela pairarem entre continentes. Isadora, não há fundo fiduciário. Nunca houve. Você está mentindo! A voz dela se elevou, o desespero a tornando estridente. Adriano disse que seu pai deixou dinheiro. Ele disse que você tinha investimentos, contas secretas. Meu pai deixou contas médicas e uma apólice de seguro de vida de 50 mil e que mal cobriu as despesas finais dele. Eu disse calmamente. Cada centavo que você tem vivido, cada móvel que você tem usado, cada luxo que você desfrutou, tudo veio da minha empresa de consultoria. O negócio que Adriano chamava de meu hobby bobo em jantares. Silêncio. Mas Adriano prometeu. Ele prometeu que uma vez que você fosse embora, teríamos acesso a dinheiro que nunca existiu, eu completei. Ele mentiu para você, Isadora. Ou talvez ele mentiu tanto para si mesmo, que acreditou nisso. De qualquer forma, você foi enganada pelo seu próprio irmão. O som que ela emitiu não foi exatamente choro, nem exatamente grito, mas algo primal e derrotado. Nós não temos nada, não temos para onde ir. O proprietário nos expulsou esta manhã. Os cartões de crédito de Adriano não funcionam. Estamos sentados no carro do Ricardo com nossas malas. Isso parece difícil, eu disse, surpreendendo-me com a ausência da satisfação que eu esperava sentir. Em vez disso, havia apenas um vazio, um oco onde meu casamento costumava viver. Na terça-feira, o colapso completo havia começado. Sara, sempre minha fiel rede de inteligência, ligou com atualizações. Adriano havia sido forçado a explicar aos colegas por que havia perdido de repente seu endereço prestigioso. A história se espalhou pela empresa dele como um incêndio. Como ele tentou roubar a casa de sua esposa bem-sucedida e acabou morando na rua, ou quase isso, ele mesmo. Os Toledo, cujo jantar havia sido a humilhação final, eram particularmente francos em sua desaprovação. Mitchell, aquele novo sócio que Adriano estava tentando impressionar. Ele está contando a todo mundo. Sara relatou com satisfação mal disfarçada. A empresa inteira sabe que Adriano era essencialmente um marido sustentado que mordeu a mão que o alimentou. Isadora e Ricardo haviam encontrado moradia de emergência em um apartamento de 2 quartos no Tatuapé, um salto enorme da cobertura de São Paulo que ela havia comandado.
O Instagram dela havia ficado escuro. O estilo de vida cuidadosamente curado que ela havia documentado agora era impossível de manter. O berçário do bebê que ela havia planejado no meu quarto agora seria um canto de um espaço apertado que provavelmente cheirava a comida de outras pessoas e tinha janelas voltadas para uma parede de tijolos. Adriano havia voltado para a casa dos pais, no interior de São Paulo. Um homem de 43 anos retornando ao quarto de infância com nada além de orgulho ferido e promessas vazias. Eleonor, eu ouvia através de conhecidos em comum, e estava mortificada. Seu filho arquiteto de sucesso reduzido a uma história de advertência sobre ganância e ingratidão. Na quarta-feira à noite, hora de Londres, finalmente liguei para minha mãe. Ela atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando ao lado do telefone desde que eu havia deixado São Paulo. Me diz que você está segura, ela disse sem preâmbulo. Estou segura, mãe. Estou em Londres. Consegui o emprego, o apartamento, tudo. O silêncio do outro lado da linha se esticou por um momento antes de minha mãe respirar, um som que carregava 7 décadas de sabedoria e preocupação. Bom, ela finalmente disse. E o Adriano, a família, eles estão se virando, eu respondi. O que era generoso, considerando o que eu sabia sobre as circunstâncias deles. 3 meses se passaram desde aquele êxodo de sábado de manhã e Londres havia se tornado mais do que apenas uma fuga, havia se tornado um lar. Meu escritório na Thornfield International ocupava um canto do 32º andar, com janelas que se estendiam do chão ao teto, revelando uma vista da Marina Bay que ainda me fazia parar durante as teleconferências. O espaço era meu para projetar, e eu havia escolhido linhas limpas, madeiras quentes e uma única obra de arte. Uma pintura de um artista local que me lembrava novos começos. Minha equipe de 30 profissionais me tratava com um tipo de respeito que eu havia esquecido que existia. Eles me chamavam de senhorita Duarte, não porque o protocolo exigisse, mas porque valorizavam genuinamente minha experiência. Durante as reuniões, quando eu falava, as pessoas faziam anotações. Quando eu sugeria estratégias, elas eram implementadas. Não havia minar sutil, nem comentários sussurrados sobre mulheres agressivas. Não havia necessidade de suavizar minha competência para proteger egos frágeis. O apartamento que a empresa de Marcelo Faria havia fornecido superou todas as expectativas. 23º andar, 2 quartos, embora eu vivesse sozinha. Uma cozinha onde eu cozinhava o que queria sem comentários. E uma sala de estar que eu mobilizei exatamente ao meu gosto. Sem decisões de comitê, sem negociações sobre esquemas de cores, sem justificar porque eu preferia o moderno ao tradicional. Todas as manhãs, eu acordava com a luz do sol refletindo na baía, fazia café em silêncio pacífico e sentia algo que eu não experimentava há anos, contentamento. Meu telefone tocou com uma notificação de e-mail. O remetente me fez parar. Adriano Alcântara. O assunto dizia: por favor, leia, importante. Eu quase o deletei imediatamente, mas a curiosidade venceu. 6 páginas de texto denso preencheram minha tela. Um manifesto divagante de arrependimento, autopiedade e manipulação transparente. Tenho feito terapia, ele escreveu, como se 2 meses de aconselhamento pudessem desfazer 7 anos de depreciação. Eu entendo agora como falhei com você, como deixei a dinâmica familiar nublar meu julgamento. Tínhamos algo especial, Lorena. Poderíamos ter isso de novo. A ilusão era de tirar o fôlego. Ele escreveu sobre nossos primeiros dias, convenientemente editando sua necessidade constante de ser o mais bem-sucedido, sua sutil sabotagem das minhas ambições, o tratamento da família dele comigo como uma estranha. Ele mencionou aconselhamento conjugal, workshops de comunicação, até sugeriu que eu poderia manter meu emprego em Londres e ir e vir de São Paulo. A logística, por si só, era risível. Voos de 15 horas para um casamento que estava morto muito antes de Isadora chegar. Eu sei que você está com raiva, dizia um parágrafo. Mas a raiva passa, o amor permanece. Amor. Ele havia escolhido a irmã em vez da esposa, conspirado para roubar minha casa, tentado drenar minhas contas bancárias. E agora ele falava de amor como se entendesse o conceito.
Encaminhei a mensagem inteira para Rebeca, minha advogada, com uma única linha. Por favor, adicione a documentação de assédio. Nenhuma resposta necessária. O resto da história chegou até mim através de redes profissionais e dos relatórios detalhados de inteligência de Sarah. Isadora havia dado à luz uma menina saudável há 2 semanas. O anúncio no Instagram era esparso. Uma única foto, no que era claramente um apartamento apertado, sem berçário de grife, sem fotografia profissional. A legenda dizia simplesmente: "Bem-vinda ao mundo, Isabela." A seção de comentários, Sarah notou com satisfação, estava notavelmente vazia. A multidão da sociedade havia passado para escândalos mais recentes. Ricardo, de acordo com o LinkedIn, agora era um consultor criativo freelancer, o que se traduzia em desempregado, mas sem vontade de admitir. Sua última postagem sobre novos empreendimentos emocionantes tinha 3 curtidas, todas de membros da família. O vídeo de smoothie, que havia sido sua reivindicação de fama, estava enterrado tão fundo em seu perfil que novos visitantes nunca o encontrariam. Mas a queda de Adriano havia sido a mais completa. A Toledo Arquitetura havia realizado uma reestruturação que eliminou sua posição. Linguagem corporativa para: "Seu escândalo nos envergonhou e você precisa sair." Ele atualizou seu LinkedIn para buscando novas oportunidades, mas reputação em arquitetura é tudo. Quem contrataria um arquiteto que tentou arquitetar a própria esposa para fora de sua casa? Sarah ligou uma noite enquanto eu preparava o jantar. Uma massa simples que eu podia fazer exatamente do jeito que eu gostava, sem ninguém reclamar de alho ou sugerir melhorias. "Você nunca vai adivinhar quem eu vi no supermercado St. Marsh," ela disse sem preâmbulo. Eleonora Alcântara comprando marcas genéricas e parecendo ter envelhecido 10 anos. Adriano vivendo com os pais, um homem que passou anos cultivando uma imagem de sucesso agora dependente da caridade dos pais, que esperavam que ele fosse o plano de aposentadoria deles, e não o contrário. "E pega essa," Sarah continuou. "Margaret Oliveira me disse que Isadora se candidatou a um emprego de varejo em tempo integral na Nordstrom. Dá para imaginar? A mulher que agia como se emprego fosse algo inferior a ela, dobrando roupas para mulheres que costumavam ir às festas dela. Mexi minha massa, sentindo uma emoção que não conseguia nomear. Não satisfação exatamente, nem pena. Algo mais complexo, como assistir à demolição de um prédio em que você morou. Necessário, mas tingido pela memória do que um dia significou. Naquela noite, incapaz de dormir, fiquei na minha varanda olhando para o horizonte de Londres. A cidade pulsava com vida lá embaixo. Um lugar onde ninguém me conhecia como Senhora Alcântara, onde meu sucesso não era ameaçador, onde eu podia construir algo inteiramente meu. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto da minha mãe. Sua avó estaria orgulhosa. Você não apenas saiu de uma situação ruim, você construiu algo melhor. Ela estava certa. Eles me queriam fora, apagada do quadro deles como um detalhe inconveniente. Mas ao me removerem, eles removeram a fundação sobre a qual todo o resto se apoiava. Eu não os destruí. Eu simplesmente parei de sustentá-los. As lágrimas que vieram então não foram por Adriano, pelo casamento que havia morrido, ou mesmo pelos anos que desperdicei tentando me tornar menor. Eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de finalmente entender que ir embora não era desistir. Era a maior vitória de todas. Gostou da minha história? E de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida com carinho e respeito.